Então, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso quinto encontro do projeto Espiritualidade. A gente criou esse projeto, né? Foi ideia da Mari e ela convidou eu e a Ana Roseli para trabalharmos juntas, trazendo para vocês a cada encontro um tema diferente para a gente falar aquilo que nos conecta com algo mais profundo, mais divino, né? Que tira um pouco a gente aqui da 3D, que é essa loucura, e a gente acaba se perdendo. E tem tantos recursos, tanta coisa boa que a gente pode fazer, pode se conectar. A gente já teve vários encontros, a gente já falou sobre saúde mental, espiritualidade, medicina, espiritualidade, teve astrologia, enneagrama, né, Mari? E hoje a Mari vai trazer o tema sobre o reiki, né? Acho que aqui que todo mundo já deve conhecer, muitas são reikianas, né? E então é isso, vou passar aqui a palavra para a Mari. Antes vamos fazer um pequeno centramento para a gente dar uma relaxada. Vamos fechar os olhos, respirar fundo. Segura 4 e vai soltando o ar lentamente. Respira fundo mais uma vez. Vai soltando o ar. Conforme você solta o ar, você solta todo o peso das costas, tira aquela mochila pesada dos ombros, solta os pés, as mãos, mexe um pouco o pescoço para frente, para trás. Relaxa, se entrega para esse momento. Respira fundo mais uma vez. Visualiza agora, no centro do seu peito, dentro do seu chakra cardíaco, um ponto de luz dourada. Conforme você respira, essa luz dourada vai aumentando, como se fosse um sol nascendo dentro de você. Conforme esse sol vai crescendo, vai aumentando, você vai se sentindo mais tranquilo, mais suave, mais calmo. Essa luz dourada vai aumentando e vai envolvendo todo o seu corpo e vai aumentando e envolve agora todo o ambiente onde você está. E essa luz dourada é a luz da sabedoria divina que está aqui agora com a gente, nos dando direcionamento, proteção, guiança, para que o nosso encontro seja mais um encontro muito abençoado. Respira fundo e vamos nos deixar levar por essa luz divina e nos entregar a esse momento maravilhoso. Pode ir voltando, abrindo os olhos e eu passo a palavra para a Mari. Boa noite, Débora, não falei com você, bem-vinda. Depois de uma tarde, né? Tivemos uma tarde com Débora também, de um trabalho de cura muito bonito. Gratidão, Mari. Estar com vocês é muito bom. Obrigada pela oportunidade, viu? Gratidão a você por estar aqui também. E Mauro, né? Com a representação aí da energia masculina. Então, o reiki, a gente pensou em trazer, né? Nós temos
nós temos algumas reikianas aqui, né? E nós resolvemos trazer, buscando um aporte mesmo de algumas imagens, de alguns conceitos, e desse olhar sobre o Reiki, né? O tempo todo a gente vem trabalhando essa temática da espiritualidade e as terapias holísticas, e o que a gente, em todos esses nossos encontros, não só esse nosso aqui, mas em todos os outros, né, que envolve várias pessoas que estão aqui nessa sala, a gente sempre fala, né, desse acesso que a gente, depois de ter vivido uma era moderna, cheia de conhecimentos encaixotados, formatados, racionalizados, que a gente, de repente, possa, de um tempo para cá, né, ir acessando, voltando a se conectar com esses conhecimentos mais ancestrais, com esses conhecimentos mais sutis, envolvendo o nosso estar no mundo, envolvendo a nossa saúde física, mental e espiritual. E aí, quando a gente foi pensando, né, em quais terapias, né, são tantas hoje, que bom que são tantas, né, possibilidades da gente acessar esse lugar. E que bom que a gente tem aqui tantas pessoas da área de saúde, né, podendo se conectar com esse conhecimento que a academia não nos traz. Aliás, que a academia não dá nem espaço para ele existir. Então, eu busquei, né, dentro da proposta que a gente trouxe, de trabalhar a espiritualidade, né, nesse projeto. Então, eu busquei trazer alguns conceitos do Reiki dentro dessa discussão. E aí, eu vou trazer aqui para ajudar a gente a visualizar. Eu sempre gosto, né, dessa possibilidade da gente trazer conhecimentos. Essa pergunta, né, bem provocadora que eu me fiz, que é olhar para esse Reiki como fé, né, ou como ciência, ou como ciência. E aí, se você vai buscar esse conhecimento, né, do Reiki, ele nasce a partir de um olhar para a espiritualidade, e ele vai se reconfigurando, né, num caminho. Então, o que é esse Reiki? Esse Reiki, aqui hoje no Ocidente, a gente quase que concebe o Reiki como uma prática integrativa, que hoje é adotada pelo Sistema Único de Saúde como uma prática integrativa, como uma prática de cura pelas mãos, de equilíbrio físico, emocional e espiritual. E o significado dessa palavra Reiki é energia vital do universo, onde o Rei significa o espírito universal ou a essência ilimitada. E o que é essa energia, né? O Rei é essa energia que está aí disponível para todos nós no universo, está aí disponível no sol, no ar, nas plantas, na terra, né? Está disponível para todo mundo, e todos nós podemos fazer esse acesso. O se conectar com essa energia através de uma prática, né, do Reiki, uma prática sistematizada, possibilita que a gente estabeleça um caminho para fazer essa conexão.
e o Ki é essa energia da força vital, né? Que é essa energia que mantém os nossos corpos físicos, né? E que flui através dos nossos chakras e dos nossos meridianos, que são centros de energia do nosso corpo, por onde essa energia vai sendo capilarizada pelo nosso corpo, por outros locais também do nosso corpo, como a nossa orelha, que são também pontos de acupuntura, né? E os nossos pés, as nossas mãos, para além dos chakras e dos meridianos. Então, o reiki nada mais é fazer um trabalho com reiki, ou receber um reiki, nada mais é do que o processo, a gente mediar o processo de encontro dessas duas energias. Essa energia universal com o nosso Ki, fortalecendo esse nosso Ki e fazer esse intercâmbio de energias. E a origem desse reiki, né? Eu sempre gosto muito de honrar, né, os mestres que conseguem acessar essas práticas integrativas que hoje a gente, né, o que hoje a gente lança a mão. Então, como eu estava falando, honrar esses mestres, né, que tiveram a disposição, a abertura e a sensibilidade para acessar conhecimentos milenares, né, que estavam aí disponíveis para a gente nesse universo que eles se dispuseram a abrir. Então, no caso do Reiki, o primeiro acesso, que é o Reiki mais tradicional, é o Reiki tibetano, e que foi acessado pelo o Mikao Sui. Ele é um japonês e é uma pessoa que vinha de uma família samurai, então foi uma criança que sempre teve uma ligação muito forte com o budismo, sempre admirou demais Buda, e ele dizia que ele achava que ele também podia acessar um conhecimento e iluminação, tanto quanto Buda e outros mestres acessaram. E ele começa nesse processo muito cedo, então ele foi uma criança que se conectou muito com as artes marciais, com o budismo, né? E ele então foi se abrindo para isso. Quando ele vive essa infância, essa adolescência, o Mikao Sui vive num Japão do século XIX, que era o Japão isolado do mundo, né? No pós-guerra, era o Japão totalmente isolado, no regime feudal, e que professavam os seus sistemas de crenças, né? Indígena, o shantoísmo, o budismo, o taoísmo. Então, ele bebe de todas essas fontes aí. E depois, quando acaba esse regime feudal, e que então acaba esse fim de mais de 200 anos de isolamento do Japão, e ele se abre para, do ponto de vista social e econômico, para o mundo, então existe uma perda gradual nesse processo da sociedade tradicional, né, voltada muito para esse culto a essa espiritualidade que é muito forte, né, no Oriente. E aí, o Mikao Sui, ele então começa a despertar para desenvolver algo que trouxesse novamente para nesse país, né, um retorno à espiritualidade, que se perdeu, né, com esse capitalismo que foi instalado aí pós-isolamento. E então ele começa a conceber o reiki. Então, assim como o Bert Helling foi construindo aos poucos, né, as constelações familiares, foi acessando as informações gradativamente, o Mikao Sui passa pelo mesmo processo. Ele também não cria o sistema reiki de uma vez só. Ele vai criando, ele vai acessando aos poucos, né?
Então, a concepção inicial do Reiki para ele era de um sistema de desenvolvimento espiritual, mas um desenvolvimento espiritual que fosse assim acessível para todo mundo, independente de se constituir numa religião. Era que todo mundo pudesse estar acessando. E aí ele então cria esse sistema. Passou para vocês aí o slide? Então, na verdade, na sua origem, o Zui não pretendia ensinar um sistema de cura. Ele queria né, despertar para a construção de um sistema holístico que pudesse levar o seguidor a um caminho de iluminação. Então, e isso sem as restrições, né, de uma religião organizada. Então, esse processo ele passa por 5 elementos, né, que fazem parte do sistema Reiki. Então, ele desenvolve primeiro de tudo, ele desenvolve os 5 sistemas espirituais, que é baseado no budismo. Depois ele trabalha as técnicas respiratórias, né, baseada em tudo que ele aprendeu, vivenciou das artes marciais, sobretudo da yoga e do Tai Chi, não me lembro exatamente qual, mas das artes marciais. E só depois ele veio inserir a imposição de mãos. E com isso veio o acesso aos símbolos e aos mantras e depois as sintonizações. Então, isso compõe o sistema Reiki, né? Esses 5 elementos. E aí a gente vai falar rapidamente sim, sobre cada elemento desse. Né? Como eu disse, os 5 sistemas espirituais baseados no budismo é isso aí, é fazer com que as pessoas se desenvolvessem espiritualmente, de modo que ela pudesse estar no mundo dentro desses princípios, se colocar na vida dentro desses princípios. Então, o só por hoje, né, que os alcoólicos anônimos usam, né, até hoje, o só por hoje é uma expressão que traz para a gente essa necessidade de estar no presente e estar no momento presente. Então, o só por hoje, não se irrite, o só por hoje, não se preocupe, o só por hoje, seja humilde, o só por hoje, seja honesto no seu trabalho e o só por hoje, tenha compaixão de si mesmo e dos outros. Então, era um trabalho todo focado no desenvolvimento dessas habilidades, desses princípios para estar na vida, né? Caminhando na vida. As técnicas respiratórias, como eu falei, ele traz, né, de seus conhecimentos, né, nas áreas das artes marciais, da yoga, do Qigong, e as práticas respiratórias, a gente sabe aqui, né, o tempo todo, em todos os espaços holísticos onde a gente está, ou de autoconhecimento, ou de trabalho corporal consciente, não qualquer trabalho corporal, mas um trabalho corporal consciente, a gente está sempre trabalhando a respiração e a gente sabe o poder que uma respiração consciente tem, né, de nos trazer para o centro, de nos aterrar, de nos trazer para a presença e nos trazer para o centro. Então, as respirações profundas, elas ajudam, né, a fazer a circulação desse Qi, dessa energia vital no nosso chakras e nos nossos meridianos, né, e no nosso corpo. E então, era uma prática que era bastante trabalhada nesse sistema Reiki, que é até hoje trabalhada. Qualquer reikiano que vai iniciar um trabalho com Reiki, geralmente trabalha primeiro com esse acesso a uma respiração profunda. Bom, e só depois ele vem para o trabalho de imposição das mãos, né, que foi introduzida praticamente nos últimos anos de desenvolvimento do sistema Reiki.
em princípio, ele não adotava uma prática estruturada de posição de mãos que é reikiano sabe, ou que já, né, recebeu reiki individual, sabe que a gente tem pontos, áreas de toques. Ele considerava assim, que essa energia ela vem e que a gente tem uma sabedoria. A gente faz um acesso a uma sabedoria que está aí impressa no nosso corpo etéreo, na nossa alma, e que a gente sabe exatamente o que fazer na hora que a gente toca, né, um ser humano. A gente não toca só um corpo quando a gente toca um ser humano com o reiki, a gente toca a sua alma. E a gente sente, quem recebe e quem faz a aplicação do reiki sabe o quanto que essa experiência de tocar essa alma desse ser humano é forte, né? E aí, então, ele chega um momento que ele, né, depois que ele desenvolveu todo o sistema, ele começa a sentir necessidade de ir passando, né, esse conhecimento adiante. E aí, os primeiros discípulos, né, do Mikao Usui, dentre eles tem esse médico, que era o Sujiro, né, um dos primeiros discípulos dele. E ele era médico. Então, ele faz assim: para a gente ensinar esse sistema, vamos sistematizar. E você, como é médico, como conhece o corpo humano bem, então você vai ajudar nessa sistematização para que a gente ensine de uma forma mais fácil essa imposição de mãos nas áreas adequadas, para isso facilitar para as pessoas mais leigas, né? E aí, ele, então, o Hayashi, então, com o seu conhecimento da medicina, ele começa a associar os pontos de aplicação do reiki, a fazer associação entre os chakras, que são os nossos 7 centros principais, né? No nosso corpo, centro de energia, de onde a energia está mais concentrada. E ele associa esses pontos às nossas glândulas, nas nossas principais glândulas. E se a gente for ver, né, os pontos, né, os pontos de reiki, está bem associado, chakra frontal com a nossa pineal, com a pituitária. E cada glândula dessa a gente sabe o quanto que, né, que ela tem de função, de funções em termos de regular as outras glândulas, em termos de a pineal, que funciona como uma verdadeira antena parabólica de captação de energias, né? E aí vai, né, descendo por todas as nossas glândulas, e principalmente as glândulas que estão associadas à produção de marcadores biológicos relacionados à sensação de bem-estar, à melhora da imunidade, né, e ao nosso sistema reprodutivo, e foi. Então, quando a Takata ela tem uma origem japonesa, e viveu morar no Havaí. Então ela adoece e vai para o Japão rever a família e fazer um tratamento lá no Japão, uma cirurgia. E quando ela vai fazer essa cirurgia, ela de repente está deitada na mesa cirúrgica e ela ouve uma voz que diz para ela assim: levanta dessa mesa porque o seu tratamento não é cirúrgico. E daí ela levanta, ela fala com o médico que ela não quer fazer a cirurgia, e o médico, que já conhecia o trabalho de Usui, né, de Mikao Usui, diz: então eu vou lhe encaminhar para o Mikao Usui. E daí ela, depois de muito tempo recebendo, praticando, aprendendo, ela passou um ano, nisso ela se cura desse câncer dela, né? E aí ela então toma como missão de vida trazer para o Ocidente o sistema Reiki. E aí ela vem para os Estados Unidos e traz. E só que quando ela traz para esse Ocidente, ela foi criada no Ocidente,
ela traz essa mentalidade ocidental, de alguma forma ela já vai deixando um pouco para trás a, aquela visão mais oriental, né? Aquela coisa. Então, ela traz muito focada nessa coisa de cura, porque foi a maior experiência dela. Então, ela traz como uma experiência, um trabalho de cura mesmo. E daí ela trabalha muito em cima desses ensinamentos, né? Dessa relação dos pontos de imposição das mãos. E ela desenvolve também a imposição das mãos também em pontos, em órgãos, né, que estão afetados por algum tipo de enfermidade. Bom, e aí esses pontos básicos são relacionados a esses chakras, né? Laríngeo aqui, o frontal, e aí vai para o cardíaco, e a gente vai trazendo plexo solar, umbilical, e outros pontos, né? E aí vai também para outros pontos energéticos, que são os pés, as mãos, enfim. Mas o bonito de tudo isso é que, embora a gente, quando faz a nossa formação como reikiano, embora a gente receba toda essa orientação e a gente pratique em cima, né, desses pontos conhecidos, chega uma hora que o reikiano vai tendo sensibilidade de perceber onde essa mão toca, para onde, sabe, essa energia chama essa mão, onde a gente fica mais tempo, né, parado, né, emanando essa energia, ou canalizando essa energia. E, enfim, essas regras gerais que a gente recebe na formação são apenas um guia para a gente, né? E porque a essência mesmo dessa prática é deixar que a nossa sabedoria interna, guie essa energia, guie as nossas mãos, né? Com essa canalização dessa energia. E, inclusive, a sensibilidade também da gente ir criando novos pontos, novas formas de tocar. Então, esse movimento mesmo aqui, eu fui sentindo depois que eu tocava todos os chakras, eu sentia a necessidade de fazer esse movimento, e era impressionante, porque quando eu fazia esse movimento, era como se eu sentisse mesmo, né? Indo de um chakra para outro, essa energia se movimentando. Eu fiz, nossa, esse ponto é um ponto chave para a gente integrar essa energia dos 7 chakras, né? E é muito forte essa sensação que eu sentia. E outro ponto também que depois eu fui sentindo em uma pessoa e depois fui fazendo, era um toque que eu fazia com o polegar aqui no centro e a mão tocando assim. E eu não sei, Ili, se você lembra desse dia e que as pessoas falavam, nossa, eu sentia como se tivesse saindo alguma coisa desse ponto aqui e indo em direção ao seu dedo. Né? Foi lá no grupo de autoconhecimento lá. E a partir disso eu fui adotando esses outros pontos. Então não tem uma regra fixa. Né? Bom, e então veio essa experiência, né, do toque com as mãos, e depois o Mikao Sui sente que ainda falta algo, que nesse sistema ainda faltava alguma coisa que ele ainda não estava enxergando. E aí, nesse sentimento, ele então vai faz um retiro com o jejum de 21 dias no Monte Kurama. E aí, ele então, no 21º dia, ele tem uma visualização de pontos de luz, de bolas de luz que vão aparecendo, né, na frente dele. E dentro dessas bolas de luz aparecem, então, os símbolos do rei, que é quando ele acessa esses yantras, né? Ele chamado yantra, que são símbolos sagrados que carregam a vibração curativa. Então, quando a gente aplica o rei, que a gente visualiza ou desenha, ou vai desenhando no corpo
né, da pessoa, e a gente vai desenhando e vai visualizando esses símbolos, que são símbolos que trazem, sim, uma vibração. E junto com esses símbolos tem também os mantras de cada um, e ele foi acessando também os mantras associados a cada símbolo, e que a gente também, ao aplicar o reiki, a gente também acessa esses mantras, que são mantras que também têm essa força vibracional. Sons que trazem uma força vibracional. Então, esses símbolos, né, sagrados, esses mantras e yantras, mudras, tem alguns tipos de reiki, porque depois desse reiki, né, vieram outros tipos de tradições de reiki, tradicionais de reiki também, e que trabalha também com mudras, que são símbolos com a mão, vai fazendo símbolos com a mão, né? E eles têm mesmo, são instrumentos vibracionais que ajudam na captação, na intercessão e na restauração da energia primordial cósmica. Bom, e o quinto, que é elemento, que é a sintonização. A sintonização nada mais é do que o instrumento que ele desenvolveu para poder o mestre passar para o discípulo, o aprendiz, passar esse conhecimento e tipo, ativar essa energia, potencializar essa energia, abrir canais energéticos nesse reikiano em formação, para que ele consiga ser um veículo, né, e que acesse essa energia universal de uma forma mais rápido, mais fácil do que, né, do que quem não tem essa formação. Mas é óbvio que, né, o reiki é só mais um instrumento, é só mais uma ferramenta de acesso. Né? Existem mil outras possibilidades das pessoas acessarem essa energia e trazerem para si e para o outro. Então, a sintonização é essa preparação, é a forma de potencialização espiritual mesmo, né, do mestre para o aprendiz. Nesse trabalho de sintonização, a gente, ou iniciação, né, chama o trabalho de iniciação do reikiano, trabalho de desbloqueio de chakras, né, que permite ao iniciado entrar em sintonia com essa energia universal e assim se transformar num agente de autocura e de cura. E é um meio real e simbólico de iniciar uma pessoa numa vida com reiki. Então, todo esse processo de iniciação, ele então foi estruturado, e a primeira sociedade, né, que surgiu para poder ir fazendo a formação de novos reikianos foi o Sui Reiki, né, que nada mais é do Gakkai, né, o método Usui de cura energética e espiritual. Então, observe, dentro daquela pergunta que a gente fez lá no início, né, como ele delimitou no início, na finalização do acesso a esse sistema, de que é um sistema de cura energética, né? Então, o que a gente traz de conhecimento das energias tem muito a ver com a ciência, né? E espiritual, porque tudo vem também dessa raiz espiritual que ele traz. O reiki tradicional, bom, pelo menos onde eu fiz a formação, o meu mestre trabalhava muito assim a questão do respeito a quem está recebendo o reiki. Então, eu não posso acessar um mestre meu, um guia espiritual meu, baseada na minha crença, na minha fé, para aquela pessoa que eu estou aplicando o reiki. Porque ele fala que é desrespeitoso com a pessoa que está ali. Então, ele diz assim, o trabalhar com essa energia reiki nessa tradição é se isentar, né, das suas próprias crenças e permitir que essa pessoa
receba da forma que vier para ele essa energia. Isso é muito bonito. Eu tive uma experiência uma vez com uma pessoa que era assim altamente racional, uma pessoa que é da área de professor, dessa área de TI, né? Então, fui aplicar um reiki nele e bem nesse lugar de me colocar como um canal sem trazer, embora eu sinta e saiba que tenha, eu não nomino e nem trago, né, nenhuma energia. Foi dentro da minha orientação. E daí, de repente, quando terminou o reiki, ele olhou para mim e fez assim: Mari, quem foi a pessoa, o homem vestido com a camisa polo azul que estava te ajudando aí a fazer o reiki em mim? Aí eu fiz, olha, eu não sei. Eu não sei. Eu imagino que seja sei lá, seu anjo da guarda, seu guia espiritual, alguém que você trouxe, né? Porque eu especificamente não nominei nem convidei ninguém, embora eu saiba que nesse campo a gente recebe sim apoio. E aí ele disse: eu só não levantei da maca porque foi claramente eu percebia que ele estava ali te ajudando. Né? Então, assim, a gente tem experiências assim, como tem experiências de cura de dor. Quando eu estava fazendo a formação em reiki xamânico, era no ambulatório da Universidade Federal da Bahia, a gente estava atendendo os pacientes do ambulatório, e aí a coordenadora do espaço me chamou e fez: como você já tem a formação no outro reiki, a turma está em formação do xamânico, você pode atender essa pessoa, porque é um pouco desafiador e eu não estou podendo agora atender. E eu fui cheia de medo, porque, né, é desafiador, ela falando que era desafiador, eu já fui. E aí eu entrei, eu entrei na dúvida. E quando você entra nesse espaço com dúvidas, né, você não tem muita força. E aí ela sentiu, ela olhou para mim e fez assim: confie. E aí eu comecei. A moça entrou na sala, ela tinha esclerose múltipla, ela entrou com tanta dor que toda a articulação dela estava assim, ó, travada. E aí a médica fez: ó, vamos começar com o reiki, caso o reiki não te tire desse processo agudo, a gente te encaminha para poder fazer uma medicação venosa. Gente, foi a experiência assim mais linda da minha vida, porque quando eu terminei o reiki, a mulher se levantou, ela subiu na baca com a ajuda da gente. Quando ela levantou sorrindo, com toda a mão, tudo destravado e sorrindo. Eu falei: nossa, né? Que são aprendizados que a gente precisa ir passando mesmo para confiar que essa energia não somos nós, não somos nós. A gente ter humildade de saber que nós somos veículo, que nós apenas, né, nessa confiança e nessa abertura e nessa amorosidade, a gente sim consegue acessar e entregar essa energia acessada. Bom, e aí o que a gente foi percebendo a partir do momento que o reiki chega no Ocidente? Com o avanço, né, da ciência quântica, da bioenergética, né, da neurociência, os pesquisadores eles foram começando a perceber, através da ciência mesmo, que muitos dos milagres, né, que se pensava ou se defendia como milagres no passado, nada mais é
do que energias manipuladas, do que energias trabalhadas. Então, sai dessa, né, disso aí, polariza. Eu saio dessa visão da espiritualidade, da fé, e eu vou para esse lugar, né, de acreditar que é apenas energia manipulada. Então, a imposição de mãos, a cura pela fé ou a cura espiritual, já não é mais percebida como um processo misterioso. Trata-se, pelo contrário, de um processo muito direto, que envolve a recalibração do campo de energia. Isso é verdade? Sim, verdade. Então, quando a gente trabalha faz essa aplicação do reiki, essa requalificação dessa energia, a gente já sabe hoje, né, já tem trabalhos mostrando, esse trabalho do Esteves aqui, ele faz uma busca né, de vários trabalhos que envolve essa análise sobre o reiki, e ele traz a síntese de que o reiki traz benefícios como promover a expansão da consciência, ele aumenta a energia física, emocional e mental, ele conduz a pessoa a prestar mais atenção em si mesma, aumenta a flexibilidade, amplia a intuição, promove a consciência de amor e da capacidade de se autocurar e de ser mediador de cura, né, de uma forma incondicional. E aí, à medida que essa aceitação e esse olhar sobre o reiki vai começando a fazer parte das políticas públicas, das práticas integrativas, que recursos financeiros vão sendo aportados para a aplicação dessas práticas, vai surgindo também no meio acadêmico a necessidade de pesquisar. Isso é o que funciona mesmo? Né? E hoje, como esse campo da espiritualidade dentro da área médica, cada dia que passa, está sendo olhado com mais respeito, então, alguns pesquisadores têm se debruçado sobre o estudo dos efeitos mesmo do reiki, né? E eu trouxe dois trabalhos. Esse trabalho aqui de Oliveira, ele foi feito no mestrado, mas depois ele fez a tese de doutorado dele na USP também, avaliando os efeitos do reiki. Então, o Nogueira, ele teve como objetivo verificar os sentimentos vividos pelos pacientes submetidos à terapia reiki em uma unidade básica de saúde de Fortaleza. Então, ele pega todas essas pessoas que recebem o reiki de uma forma mais regular e ele, em entrevista, ele começa a registrar quais são essas sensações e sentimentos que eles têm após a aplicação. E aí vem os relatos de sensação de relaxamento, diminuição da ansiedade, melhora de humor, alívio da dor aguda ou crônica, aquilo que eu acabei de falar aqui, né? O alívio da dor aguda, diminuição da sensação de sonolência, aumento da disposição física. E o trabalho de Oliveira, ele buscou avaliar se a terapêutica reiki poderia produzir alterações psicofisiológicas. Então, ele vai buscar, inclusive, marcadores biológicos no segundo trabalho dele. Nesse primeiro, ele pega somente as percepções das pessoas que recebem. Ele trabalhou com idosos nesse trabalho aqui. E verificando essas reações psicofisiológicas e de qualidade de vida em idosos com sintomas de estresse. Depois, o segundo trabalho dele, que foi já a tese de doutorado, aí ele avalia marcadores biológicos mesmo. Então, nesse primeiro trabalho, ele traz relatos de redução dos níveis de estresse, ansiedade e depressão, e isso aqui não é simplesmente assim a pessoa dizer, tive uma sensação de melhora. Não, eles usam indicadores mesmo, eles usam índices que trabalham os indicadores de depressão mesmo, indicadores de estresse, indicadores de ansiedade, né? Sistematizados, né, no meio científico. Redução da percepção de tensão muscular, elevação dos níveis de qualidade de vida,
tanto no nível físico, como psicológico, como espiritual. A sensação de autonomia, né, de mais autonomia, e melhora da intimidade. A intimidade é relacionada mesmo ao desempenho sexual, ao desejo, né, ao despertar do desejo e tal, desses idosos com sintomas de estresse. Então, assim, aos poucos a gente vai vendo a ciência aí integrando, né, tudo isso. Simone a gente estava fazendo algumas trocas, né, e se traz assim, trouxe para mim uma fala muito legal nesse sentido, nessa coisa da ciência, né? Por que falar dessa ciência se a gente, na prática, a gente vivencia isso? Se na experiência a gente vivencia isso? Se a gente sente, se não sentir, isso já é tão concreto para a gente. Por quê? Porque muitas pessoas ainda precisam desse caminho para fazer esse reconhecimento. Sobretudo as pessoas que estão na academia, né? Sobretudo as pessoas que têm uma formação mais formatada, né? As pessoas da área médica, de um modo geral, que tem aquela formação muito formatada e racionalista, que só acredita nessa ciência, de repente precisa acessar essa ciência. Por isso que é importante que ela faça parte do nosso diálogo, né? Dos nossos acessos. A gente que vive isso não precisa disso. Eu gosto, porque isso faz parte da minha história. Particularmente, eu gosto de acessar isso. Né? Então, só para a gente trazer como que esse reiki ele vai, né? Esse sistema ele vai sofrendo transformações, né? E vai sendo integrado de diferentes formas aqui no Ocidente. E hoje a gente sabe que, né, tem outros desdobramentos da prática reiki. A gente tem hoje que foram outros mestres que foram acessando, né, conhecimentos, outros mestres que foram acessando símbolos ou que foram trazendo de outras tradições, do xamanismo, por exemplo, né, foram trazendo outros símbolos, outros mantras, outras simbologias mesmo, né? E que foi integrando uma outra forma de acessar essa energia, né? E que está tudo certo. Então, a gente tem hoje, bom, que eu tenho ciência, eu não sei se existem outros, mas o mais tradicional é o reiki xamânico ancestral, né? E ele trabalha, e sim, aí a gente percebe que quando o reiki se associa ao xamanismo para desenvolver essa outra forma de trabalho, aí vem com várias tradições e trazendo muito, cada um trazendo uma energia. Então, o xamânico astral traz muito a energia de Shiva, né? O estelar, que traz a energia da fraternidade branca, dos comandos estelares, né, Débora? E o reiki xamânico Amadeus, que foi o que eu fiz a minha segunda formação, que trabalha com símbolos da tradição dos índios norte-americanos, e são 36 símbolos, né, dos índios norte-americanos e da tradição de cura Tupã, né, do deus Tupã. Então, é isso, gente, que eu queria, né, trazer como ponto de partida para a gente conversar um pouco. E aí, né, eu agradeço a atenção, né, de cada um. E aí volto a fazer essa pergunta, né, depois de tudo isso, os reikianos aqui presentes, vocês que escutaram, né, um pouco sobre esse conhecimento do reiki, escutando agora essa provocação, o que é que vem para vocês? A gente queria fazer essa escuta agora, essa provocação, mas também trazendo outras experiências, outros saberes, outros pontos que gostaria
de colocar. Mari, assim, eu acho que seria interessante você dividir com o pessoal aquela experiência com o Ito, que talvez tenha sido uma das coisas que mais me impressionou no Reiki, que eu presenciei. O Reiki com uma pessoa ateu, absurdamente racional, talvez uma das pessoas mais racionais que eu conheci na minha vida, e como foi essa integração do Reiki com ele. Uhum, Inclusive até os últimos dias dele, o que representou o Reiki para ele, que foi talvez o que mais me impressionou em tudo que eu já vi até agora com você. uhum. Então, acho que até na última, quando a gente falou no Eneagrama, a gente até trouxe essa experiência, né? E tu é meu irmão, né? Tá em outra dimensão. Bem-vindo, Emerson. Bem-vinda, Patrícia, Carol. Então, é meu irmão, tá numa outra dimensão, mas ele teve um câncer de pâncreas. Até algumas pessoas já escutaram isso aqui. E ele era uma pessoa assim, ele era ateu, ele se dizia mesmo ateu, ele acreditava que a gente é só isso aqui, acabou, não tem mais nada. E aí, nesse processo, né, ele sempre foi uma pessoa que viveu uma vida muito reta, sabe? Ele viveu muitos ensinamentos do Cristo. Apesar de se dizer ateu, ele manifestava um estar no mundo com a alma muito crística. E daí ele só não professava nenhum tipo de fé, né? E aí ele não aceitava nada durante o processo de adoecimento dele. Ele não quis terapia, ele não quis fazer nenhum tipo de trabalho. Acho que o máximo que ele aceitou foi uma nutricionista. E tudo que se apresentava para ele como prática integrativa no próprio hospital, lá no Sírio-Libanês, as pessoas, a equipe oferecia para ele os tipos de práticas integrativas que o hospital oferecia e ele nunca aceitou. E aí eu comecei a fazer o reiki com ele, né? E ele, assim, ele teve uma ligação tão forte com o reiki, ele conseguiu sentir tão forte essa energia, a sensação de bem-estar dele era tão grande que ele queria, assim, o máximo possível. Então, eu ia 2 vezes, quando eu estava no hospital, eu fazia todos os dias. Quando ele estava em casa, eu fazia 2 vezes na semana, às vezes 3 vezes na semana. Eu fazia. Acho que eu fui uma das pessoas que, fora, né, o núcleo familiar dele, que mais esteve junto com ele. Mas talvez junto de um lugar muito profundo, que era essa conexão com a alma mesmo, né? E aí ele no final, no leito de morte, ele pediu a filha, o filho e a esposa. Ele sabia que a ausência dele na vida deles ia ser muito dolorosa. E ele disse: Nossa, gente, para passar essa fase, busquem reiki, façam reiki. Sabe? Foi a coisa mais maravilhosa que eu pude acessar nesse período de adoecimento e que me trouxe muito, muito bem-estar e muito equilíbrio. Né? Então, essa foi a experiência que Mauro traz em relação ao reiki, que para mim foi muito forte. E depois assim, a percepção que eu tive, junto com o trabalho com a minha terapeuta, ela tinha uma capacidade de visualização muito grande, então um dia eu cheguei lá alegre porque eu tive um sonho com ele de que ele estava bem, ele vinha bem me abraçar, ele estava, sabe, ele estava com vida e ele vinha me abraçar no sonho. E aí eu cheguei super feliz lá, ele estava saindo de uma fase de tratamento e tal. E aí eu cheguei toda alegre na minha sessão e aí ela olhou para mim, ela ela ficou um tempo assim parada, olhou, as lágrimas desceram assim e ela fez: Mari, não é no corpo físico essa cura. Esse trabalho que você está fazendo com ele é fundamental, mas você está trabalhando no nível de alma, você está ajudando ele
a vivenciar o processo de transição e de partida. Eu não sei quando, mas esse é o processo. Então, eu não vou te dizer, não vou entrar nessa ilusão, deixar você entrar nessa ilusão que essa cura é nesse nível, né? E assim, de alguma forma eu tinha consciência disso, porque a gente sabe que o câncer de pâncreas é um tipo, né, de muito difícil de ser mesmo tratado até hoje. Enfim, é isso. Quem mais? Quem mais quer trazer? Eu vou entrar um pouquinho aqui, Mari. E você coloca fé ou ciência. E você no início fala assim, bota o cons, né, na frente do ciência. Então é fé e consciência mesmo. Então essa ampliação de consciência leva a nos tornarmos canais mesmo puro dessa energia aqui. E quando você fala das mãos, né, que ela flui, né, através das mãos. E no início falou assim, tantos dentistas aqui, né? Todos nós temos mãos, mas cada um usa suas mãos de modo, né, a depender da atividade, do que faz na vida, né, de modo muito especial, assim, né? Muito dedicado. E eu sempre tive uma busca do que é saúde integral e o Reiki foi uma das primeiras ferramentas mesmo para me ajudar na minha prática, né? Então, essa maturidade do que seja o poder das nossas mãos para integrar junto com essa abertura de consciência traz um bem-estar enorme, até para a gente se proteger né? Eu falando especificamente assim da prática do dentista, né, que recebe a pessoa, né, nesse colo, né, acolhe e de modo tão concentrado, né? E num campo tão cheio de névoas de medo, né, que é a odontologia. Então, foi uma ferramenta, sempre foi uma ferramenta muito potente para mim. E, assim, foi muito bom rever todo esse histórico, né, ver essa evolução, e especialmente agora que a gente passa por um boom, né, de aberturas de consciência de pessoas que estão mobilizadas para esse sentir, canalizar e expandir mesmo. Não é à toa que vocês se reuniram para falar durante esse ano de tantas terapias, né? Então, não tem como mais a gente negligenciar qualquer sintoma, porque existem várias possibilidades de olhar para ele e ter bem-estar. Então, eu parabenizo a força de vocês, a egrégora, esse ponto de dedicação para falar de tantas coisas, né? E hoje, a força de pessoas que estão empenhadas nisso gera muito mais potencialização, porque o poder de um grupo unido num propósito tem essa força exponencial de trazer mais bem-estar, mais cura, mais luz, né? E interessante, né, que o histórico veio de um sistema de conexão espiritual, e quando vem para o Ocidente, vem com essa força de cura, e eu acho que os caminhos estão bem integrados, né? Não é à toa que seguiu isso, porque a gente se conectar com essa energia maior da qual nós viemos é plenamente estar em contato com o nosso estado original, que é saudável, que não passa, né, pelas máculas do que essa dimensão nos traz. Então, é libertação e é acesso a esse poder mesmo, né?
E cada vez mais eu acredito que é possível viver isso aqui e agora. É mais do que acreditar, eu acho, é sentir mesmo e saber, né, e perceber as reverberações disso, e o coração valida, a gente sabe que valida, né, a sensação, o bem-estar, o que se recebe no corpo. Então é isso. Gratidão, gratidão, sim. Me permite fazer uma parte, aproveitar o gancho da nossa amiga que acabou de falar, Mari, dentro dessa pergunta, né? Ciência, religião, a gente sabe, a molécula do átomo, a gente falava sobre isso hoje no grupo, de quanto é difícil ser visto. E nós falávamos também de quanto as religiões camuflaram as informações reais sobre muitas coisas desse mundo, porque convém a ela manipular, né? A bel favor para comandar, como sempre comandou Jesus. A gente falava que o mestre não veio trazer religião, mas que a religião ela serve para nos religar. Nós sabemos e não desmerecemos, não é essa fala que desmerecer a religião, não. Mas é dizer que muitas vezes as respostas científicas já estão aí, só que não convém que eles tragam que uma mão de luz a serviço do bem maior vai curar alguém. Então eu creio que ha chegado o tempo realmente de que profissionais da área de saúde realmente integrados nesse conhecimento de que há algo além a ser visto e que através dos microscópicos podem até a ciência trazer a claridade de tudo isso, mas que no dia a dia, no cuidar, no cuidado do próximo, é visto, é sentido, é reverberado a toda a cura que vem através de mãos abençoadas, canalizando todo o aprendizado e indo em detrimento daquilo que é necessário dentro da aplicação do Reiki e das demais terapias. Então, eu creio que é uma junção de tudo, porque Jesus também disse, né? Ide e fazer melhor que eu, até mais do que eu, basta ter fé. E no momento em que nós canalizamos qualquer energia positiva, reikiana, os cristais, a energia das plantas, seja o caminho que for que um mestre siga em conhecimento para auxiliar o próximo, essa energia chega. E eu creio que é religião, eu creio que é amor, eu creio que é ciência, porque a molécula é muito, muito minúscula. Toda a parte científica de todo esse trabalho não agrega valor financeiro, senão já teria sido estudado há mais, há mais tempo, ou até é camuflado também. Então, vai lá as pessoas como vocês, como nós, a desmembrar isso cada vez mais para as pessoas de uma forma mais livre, mais suave, menos pesado. Então, é só gratificante de ver profissionais da área da saúde falando sobre energias que a gente vai falar de espiritual porque a gente não vê, mas são energias que contêm moléculas de átomos, que existem elétrons, prótons e que estão aí a favor da nossa vida no campo etérico, que faz parte do nosso todo, do nosso eu, das camadas que nós temos aí. Linda a tua palestra, já estou convidando você para fazer no nosso grupo e explicar sobre o Reiki dessa forma tão íntegra e tão linda quanto você trouxe aqui. Gratidão.
Obrigada, Débora. E aí, quem mais? Queria falar Oi. também mais uma coisa, assim, Mari conhece a minha história toda, né? Eu e minhas 4 irmãs, nós fomos criados por uma matutinha que saiu do sertão de Alagoas e foi para São Paulo, procurando emprego, né? E acabou nos criando por 43 anos. E ela era espírita, foi quando eu conheci o espiritismo na minha vida. E quando ela nos benzia, eu me lembro dos meus 14, 15 anos, quando ela nos benzia, eu me lembro que eu fechava o olho e ela com as mãos assim no corpo da gente, sem tocar, eu, com o olho fechado, eu sentia cada lugar que a mão dela navegava pelo meu corpo, né? E eu relacionava isso com o espiritismo na época, né? E quando ela fazia nas minhas irmãs, eu ficava com o olho aberto e eu percebia que ela estava com o olho fechado. E eu me impressionava, como eu também sou uma pessoa muito racional, eu me impressionava como ela conseguia manter uma distância, como se fosse, às vezes ela colocava a mão assim no peito e a outra nas costas, e era uma distância de 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo. Como se ela conseguisse dimensionar essa distância pela energia, que hoje eu estou entendendo como energia, né? E aquilo tudo me impressionava muito. Como é que ela conseguia fazer tudo aquilo, aqueles movimentos às vezes rápidos, sem tocar, como se alguma coisa tivesse mantendo o equilíbrio entre a mão e o meu corpo, né? E aí, anos depois, Mari, que foi outro presente que veio na minha vida, eu vi, conheci o rei, conheci tudo isso e vi que realmente, embora ela fosse espírita, tudo era uma coisa de energia. E você vê, né, como o Mário fala assim, que independe, falou dos índios, falou do pessoal da academia, é uma pessoa analfabeta que saiu do sertão e tinha, assim, toda essa sabedoria da energia. E eu vim ver, assim, as coisas se tornaram uma explicação melhor para mim quando eu acessei com Mari. E quando eu vivi essa história do irmão dela. Aí eu comecei a ver o poder que era essa energia, que eu ainda não entendo tanto assim, né? Mas eu consigo ver que é realmente alguma coisa muito forte da energia de quem está recebendo e de quem está fazendo. Como se aquilo estivesse se equilibrando. É uma coisa impressionante mesmo. Ela já me fez também. Eu, do mesmo jeito, com os olhos fechados, eu consegui sentir todo aquele movimento que ela fazia. E até me lembro que ela deu risada, que eu falei assim, teve uma hora assim que eu senti que meu cérebro se mexia dentro da cabeça. E nesse momento ela devia estar na minha cabeça, porque o cérebro parece que acompanhava aquele movimento dela. Então, assim, anos depois eu fui entender o que era isso aí e assim, ter uma crença absurda, mesmo continuando racional, uma crença absurda nessa energia. Obrigado de novo, viu, mano? Amélia, pode falar, Amélia. Foi. Oi. Ele me fez lembrar, quando eu era muito menina, a minha avó paterna era uma pessoa muito humilde, muito humilde. E eu me lembro de se falar em espiritismo, mas eu era muito pequena. E me lembro muito que ela que vinha rezar a gente com um galho, não sei, eram ervas, arruda, não sei. Sem encostar na gente também. Ela fazia aquelas rezas, como ela dizia, os olhos fechados. E quando eu não consigo me lembrar das minhas sensações, eu era muito menina, mas quando ela acabava, aquelas ervas estavam murchinhas. E era uma coisa que sempre eu achava uma coisa assim muito especial, mas não sabia o que era. Agora a fala do Mauro me fez recordar isso. Vou complementar a sua fala.
porque os estudos hoje sobre as ervas e sobre os óleos aromáticos, sobre a pureza de tudo que ele nos traz, está aí, ciência comprovando o uso de todos eles, né? Minha bisavó também benzia. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui que é muito raro a gente ouvir falar. A minha bisavó, ela tomou a chuva de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima. Ela tinha apenas 14 anos, estava já com meu avô, pai da minha mãe, no colo, que era bebezinho de 3 meses, quando ela tomou aquela chuva toda. E desde então ela benzia mal de cima e outro, era uma benzedeira de mão cheia, né? Então, a energia ali que ela deve ter recebido deve ter sido imensa. E, e a gente percebe hoje toda a sabedoria que eles tinham, que às vezes não tinham nome, e ainda bem que nessa época aí deles aí a Inquisição já tinha passado, porque senão iam queimá-la também na fogueira, né? Porque aquilo que eles não queriam que as pessoas tivessem entendimento, eles queimavam mesmo, que é para não deixar vestígio, porque a sabedoria tinha que estar com eles para que dominassem, né? Naquela época da Inquisição. Então é muito interessante como toda essa prática ela já vem dos nossos ancestrais e que chegam a nós, chegou a nós também através de Buda, através de tantos continentes, que trouxe de alguma forma o mesmo ensinamento de maneiras diferentes. Então, é muito gratificante ver isso hoje dessa maneira tão linda que está sendo trazida, né, por tantos profissionais da área da saúde. Então, é bem interessante como as coisas se dão, porque o benzimento que minha avó fazia era que também com as ervas, ela benzia a criança e usava o óleo. Muito interessante. Ela ficava ali em volta do umbigo com aquele óleo e rezava, e vai saber Deus, né? As energias que tinham ali tão favoráveis a benefício da saúde do próximo, tão lindo, né? Então, muito bom. Muito Mais bom. alguém gostaria Ô, de falar? Mari, ô, Oi. Mari, eu lembrei muito você com seus slides do meu curso de Reiki, porque quando eu decidi, faz exatamente 10 anos, quando eu decidi que eu queria entrar nesse mundo das terapias, o primeiro curso que eu fiz foi o Reiki. Foi em, Também. dois, foi em 2013. E eu fiquei encantada, assim, encantada, e eu comecei a lembrar, né, do Reiki, do Mikao Su, e toda a história de ele ficar 21 dias lá em cima do monte, e pedindo os sinais, e aí ele recebeu os símbolos, e eu comecei a lembrar de cada detalhe. E eu me lembro muito bem, as meninas falando agora dessa questão né, de pessoas que se benziam, traziam essa energia, mas a gente nem imaginava. Porque quando a gente aprende, né, sobre o Reiki, eles mostram que é, a, é tudo que está no universo, né? Energia vital universal. Então, está disponível para todos nós, está disponível para todo mundo. É a gente se abrir e se permitir ser um canal, tanto para passar como para receber. Porque tem pessoas que é tão resistente que não consegue receber, né? A Mari falou aqui do irmão dela que não tinha crença, mas eu acho que assim, a partir do momento que ele viu na Mari a própria irmã tendo um exemplo dela de como ela tinha um estilo de vida, tudo que ela estava ali passando para ele, eu acho que isso passou confiança e ele permitiu você chegar até ele, mas as outras pessoas ele não permitia. Então é questão de se permitir vivenciar isso, né? Então, acho que no caso dele foi isso que uniu, né? Ele se abriu por ser a irmã dele, e aí ele entendeu que isso era algo transformador, foi lindo, e é uma energia que tá aí disponível para todos.
E eu, quando era criança, eu vivi uma experiência. A minha mãe eu tinha na mão, nessa mão aqui, várias assim várias verrugas. E eu tinha muita vergonha, porque passava aquele ácido, aquele remedinho caía, mas depois nascia outra e vinha maior, vinha mais, vinha um monte. Então eu tinha várias e eu sempre estava escondendo. Eu tinha muita vergonha. E eu devia ter uns 10 anos ou menos, era criança. E a minha mãe chegou do culto. Na verdade, ela foi fazer um culto, assim, umas orações lá, assim, e era fora da igreja, foi num lugar aberto, externo, que eu também acho que era num monte, que ela falava de um tal de monte, eu não tenho certeza. Sei que ela chegou e eu estava dormindo. E aí eu só acordei com a minha mãe segurando minha mão. E aí eu acordei assustada, assim, daí ela pegou e falou que tinha trazido um pedacinho de madeira, sabe? Um pedacinho de um galho de árvore mais grosso, assim, como se tivesse um pedaço de carvão, mas ainda na madeira. E ela falou assim, fez, né, uma oração, e eu fiquei lá esperando ela terminar. E aí ela estava com esse negócio na minha mão, ela tirou e falou assim: dorme com ele. Porque quando estava lá, estava aceso, como se fosse um carvão dentro de uma fogueira. Eu trouxe ele na bolsa vermelho. Ele chegou aqui, ele apagou. E eu pensei, ai, que bobagem. Eu pensei, ah, minha mãe tá viajando. E aí eu não dei a mínima. Aí eu dormi com aquele pedacinho de madeira. E ela foi dormir também. E, gente, desapareceu todas as verrugas da minha mão. Em poucos dias foi sumindo, eu nunca mais precisei passar nada, nunca mais voltou, nunca. E eu sempre lembrava disso com muito carinho dela, porque era uma energia da terra. Ela trouxe ali para dentro da minha casa, ela lembrou de mim lá e trouxe, e eu achei aquilo incrível, incrível. Então, várias vezes, conforme eu fui estudando durante anos, todos os cursos que eu fiz, que tinha a ver com energia, e ela também trabalhava muito com imposição de mãos, eu lembrava muito disso, que está disponível, né? Que não é à toa que um galinho de planta pode sim ajudar, pode curar, pode fazer milagres. Ela fazia muito emplastos para curar nossas feridas quando caía na rua. Ela fazia muito chazinho, né? Então, eu acho que é tudo isso, tá envolvido, essa energia tá em tudo, né? E é só a gente permitir para que a cura chegue. É isso. Então, está chegando já perto do nosso horário, nós vamos fazer, né, a aplicação do reiki coletivo. Diga, Elizabeth. Eu só queria falar como que é emocionante. Na sua fala, eu conheço pouco do reiki, só recebi, nunca, não sou reikiana, e as experiências são assim fantásticas, mas eu me encantei com a sua palestra pelo sentido de trazer essa visão da ciência, né? Da consciência, como, né? Como você colocou. E de todas as falas, o que eu tenho percebido é como que as terapias integrativas têm um elo comum, que é o amor pelo próximo, né? É se dispor como canal, né? Como fazia as nossas vós que benziam, quando eu levava meus filhos para benzer, né? Ah, o menino está chorando. Aí tinha uma velhinha na rua que benzia, quebrando, mal olhado. E a criança simplesmente acabava a diarreia, acabava o choro, acabava a dorzinha de barriga. E como que era por puro amor, né? Assim como eu entendo o reiki também, o que a gente faz também como terapeuta, que é essa disposição de amar o outro e de ajudar,
né? E de ser canal de alívio, de cura, ah, de expansão de consciência para o outro. Como que isso é gratificante. E eu acho que é assim, é, é mesmo essa consciência, não é ciência, é consciência. E assim, eu queria agradecer o ensinamento que você me trouxe, porque eu era uma ignorante do reiki. Agora eu aprendi um pouco, né? E fiquei encantada, maravilha. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por sua presença também, Elizabeth. Então, gente, quem não tem a formação, se despertou, ele disse assim, a formação em Reiki, ela é muito simples, ela é muito rápida, ela é muito simples. E é assim, se a pessoa está pronta, se a pessoa tem abertura, a formação é isso. O conhecimento é muito pouco. Na verdade, é uma preparação mesmo para essa disposição, para se abrir para isso. Então, no tradicional, o nível 1 você entra no que se chama do despertar, do entrar nesse lugar, né, do buscador, do despertar. O nível 2, que geralmente você faz em final de semana, né, cada módulo, né, e depois você vai, claro, praticando, experimentando, e à medida que você pratica, é que você vai, de fato, se constituindo um reikiano. Né? O nível 2, então o nível 1 trabalha mais no físico mesmo, na matéria condensada, que é no corpo físico. O nível 2 trabalha mais no emocional, e aí esse nível 2 tem a ver com a transformação. Então, o 1 é o despertar, o 2 é a transformação, e transformação muito nesse nível, né, das emoções. E o terceiro nível, que é essa possibilidade de expansão, e essa possibilidade de expandir mesmo, de poder, é a mestria que eles chamam, né? É a possibilidade de preparar outros, de abrir outros campos, né, para novos reikianos. Enfim, mas é uma formação extremamente tranquila. Então, muitas vezes, quando eu fui fazer a primeira vez, eu não fui pensando em virar uma terapeuta naquela época. Eu fui porque eu queria conhecer, eu queria vivenciar aquilo e eu queria trabalhar comigo mesma, né? Era um trabalho de expansão da minha própria consciência e daí essa coisa foi se ampliando, mas para quem se interessou, para quem gostou, para quem já está nesse caminho das práticas integrativas, ou para quem, de repente, quer só para o seu próprio processo de autoconhecimento, de autocura, vale muito a pena. É uma formação que vale muito a pena. E então, eu queria, assim, a gente, como se falou, né, na fala dela, a gente criou esse egrégora aqui nesse grupo, né, desde o momento que a gente concebeu esse projeto. E quando a gente pensou no Reiki, essa egrégora já estava se formando há algum tempo. Então, quando eu cuidadosamente fui preparar essa apresentação, né, e que as meninas sentam comigo, que a gente discute, e com si também. Então, essa egrégora ela já foi se formando. E essa energia, né, a gente pode sim estar aplicando aqui, porque essa energia ela é atemporal e não localizada. Então, todos nós que estamos aqui podemos nos beneficiar dessa energia, e todas as pessoas depois que escutarem, que acessarem esse vídeo, também vão acessar essa energia, porque essa egrégora ela está configurada, ela já é real. No campo energético, ela já existe. Então, eu queria primeiro que a gente pudesse se despedir, né? E depois a gente fazer essa aplicação
E quando terminar essa aplicação, cada um vai saindo desse, né, desse espaço e a gente não precisa mais falar. Então, uma gratidão enorme por todos vocês aqui presentes, né, sustentando essa egrégora, né, acessando esse conhecimento, valorizando esse espaço. Então, eu sou muito grata a cada um de vocês aqui presente, a cada um aqui presente. E, e a gente pode, então, imaginar agora que nós temos aqui uma, duas, três, quatro reikianos. Então, esses quatro reikianos podem se colocar mentalmente, energeticamente, num círculo externo, e as pessoas que querem receber essa energia do reiki, então se colocam no centro desse círculo, e nós vamos, então, aplicar essa energia reiki dentro das necessidades de cada um, de cada pessoa aqui presente. Essa energia chega para cada um do jeito que precisa chegar, do jeito que cada um tem necessidade. Essa é uma energia inteligente que caminha para onde precisa caminhar. Então, pode sentir que parte do corpo pode sentir a força dessa energia Reiki.